Que maravilha pensar sobre essa graça. Uma graça que nos alcança, uma graça que restaura, uma graça que está disponível para todos nós. Porque a graça tem um nome, é Jesus. E Jesus, quando ele veio para resgatar cada um de nós das garras do pecado. Amém? Hoje o que está acontecendo aqui é bem distinto, é bem diferente em tudo que já aconteceu no meu ministério. Eu já me despedi de várias igrejas, já me despedi de vários distritos, mas eu nunca me despedi, Douglas, de um distrito onde eu vou continuar presente. Eu nunca me despedi de um lugar onde eu vou continuar como membro. Eu vou continuar membro do distrito da central aqui de vocês. Então estamos em casa. Realmente a igreja ela é muito dinâmica. E como eu já disse para vocês, a gente não esperava uma eleição e isso aconteceu, e nós temos no coração um propósito de servir a Deus onde Ele mandar. E com isso, estamos felizes também para fazer um trabalho mais ampliado em todo um território de associação, e gostaria que você estivesse orando por mim. A responsabilidade aumenta, a responsabilidade realmente é outra nesse momento. Mas o pastor Marcelo também foi surpreendido, e a igreja é assim. A comissão diretiva se reuniu na quinta-feira, e a comissão da Associação Oeste Paranaense transferiu ele para o distrito de Medianeira. A partir de agora, ele é um distrital. Ele e a Belinha não dormiram de quinta para sexta, né? Só pensando o que vai ser no distrito. Mas Deus chamou esse casal e Deus certamente vai capacitar eles. E nessa manhã eu tenho a alegria de estar aqui com duas igrejas. A igreja do Country, que na verdade é uma casa para nós, e nós temos também aqui a comunidade Dente de Leão. Sejam todos bem-vindos aqui nesse momento importante para mim, para minha família, para o pastor Marcelo e para a família dele também. Fico feliz de ver aqui alguns recados na tela. Obrigado, Douglas, por colocar aqui para nós esse retorno. Isso aqui é coisa de primeiro mundo. Que fantástico, eu nunca tinha visto isso na minha frente. Mas que Deus abençoe vocês. Tem um recadinho aqui da Renata, um abraço para você, Renata. Obrigado aí pelo carinho. Irmã Irene, obrigado também pelo carinho de vocês. O Sérgio Conrad, a Marise pôs um coraçãozinho ali, a Irene, que bom estar com vocês nesse momento tão importante. Hoje também vai ser atípico, porque vocês talvez nunca viram o sermão de dois pastores ao mesmo tempo. Hoje nós vamos pregar em conjunto aqui, então vai ser uma mensagem unificada de dois pastores que estão se despedindo aqui da igreja e do distrito. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, no livro de Gálatas, no capítulo 4, e eu gostaria de pegar as palavras do apóstolo Paulo e aplicar como minhas palavras, e vou estender para o pastor Marcelo. Essa mensagem se aplica a nós dois, correto? Aqui então, eu vou usar alguns textos de Paulo, não somente em Gálatas, como também depois em Colossenses e por fim lá em Romanos, mas essas palavras de Paulo são as nossas palavras a partir de agora. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 14, da metade em diante do verso 14, ali diz assim, acompanhe comigo ali a leitura. Antes, vocês, a Home do Country, como também a comunidade Dente de Leão, vocês nos receberam, olha que interessante aqui, como anjos de Deus. É assim como eu me sinto, pastor Marcelo. Eu tenho certeza que você sentiu a mesma coisa, o mesmo acolhimento. Aqui nós não éramos acolhidos numa igreja, nós éramos acolhidos numa casa. Num lugar onde tem muito afeto, onde tem muito carinho, e pessoas que são pessoas assim que estão aqui dentro.
e vou carregar no meu coração parte de todos vocês durante a história. Existem igrejas que marcam, e vocês também não foram diferentes, marcaram a nossa vida. Então eu posso dizer com toda segurança que eu fui acolhido aqui, sim, como o anjo de Deus. Mas é interessante que no final ainda amplia um pouquinho mais, e Paulo dizia lá aos Gálatas, e agora eu digo aqui para essas duas igrejas, eu sinto até mais que vocês nos acolheram, no final do 14, como se fosse o próprio Cristo Jesus. Como foi gostoso sentir esse acolhimento, como foi bom sentir esse carinho, como foi bom sentir que eu e a minha família e a família do pastor Marcelo foi abraçado por essa comunidade. Vai ficar saudade, mas nós temos que lidar com essas questões dentro do ministério também. O verso 15 aqui diz assim: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, vocês teriam arrancado os próprios olhos para nos dar. E é interessante que é essa sensação que eu tenho, que se fosse necessário, vocês teriam arrancado os próprios olhos para nos atender. Isso não literalmente, mas como uma oferta de sacrifício. E eu lembro de diversas situações, eu não vou citar aqui para não ser injusto com outros, mas momentos que todos ou vários estiveram assim à disposição. Conte comigo. E na hora que eu precisei, tinha uma mão estendida para que o ministério pudesse avançar. Eu louvo a Deus porque aqui existe uma igreja ou duas igrejas atentas, preocupadas em fazer o avanço do Evangelho. E isso é muito bom. E o suporte que nos foi dado para o ministério acontecer foi maravilhoso. É interessante que nenhum pastor tem o seu ministério sem a igreja. O pastor pode ter os seus dons, o seu dinamismo, a sua forma de ser, porém, sem a igreja, o pastor não é ninguém, não é nada. E aqui, graças a Deus, o pastor Marcelo pôde fazer um bonito trabalho, e porque essa igreja deu suporte para ele, como também deram suporte para mim, para que nós pudéssemos avançar. O Senhor é bom, e esse é o título da mensagem de hoje. Eu só posso dizer hoje, sim, que o Senhor é bom, porque um dia aqui em Cascavel, Deus levantou um grupo de pessoas, os pioneiros aqui nessa cidade, para estabelecer o reino de Deus nessa cidade. A igreja cresceu, a igreja desenvolveu, e num momento, um grupo de pessoas que sai da igreja mãe dessa cidade, a igreja central, vem rumo ao country, para iniciar aqui uma home, para iniciar aqui uma atividade, um programa de trabalho onde tem como alvo principal alcançar a comunidade. Eu louvo a Deus porque essa comunidade existe aqui, e depois daqui, da central, sai outro grupo para ir em direção ao Canadá, para estender também o Evangelho a outros bairros aqui nessa cidade, alcançando com o amor de Deus, alcançando com a palavra de Deus, alcançando essas pessoas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, isso é fantástico, ver essa disposição de serviço dessas duas igrejas. Mas eu gostaria ainda de dizer uma coisa, que está aqui no verso 16, eu digo que eu gostaria de dizer algo, porque eu estou tomando emprestado as palavras de Paulo, e aqui no verso 16 diz: tornei-me porventura inimigos de vocês quando eu vos disse a verdade? É interessante que Deus em algum momento pediu para que eu entrasse aqui pregando algumas mensagens. A primeira foi que era necessário humildade, como Cristo foi humilde, e Ele deixa o trono celestial. Esse foi meu primeiro sermão, Filipenses 2. Ele deixa o trono celestial, se faz servo, obediente até a morte, morte de cruz. E aí Deus diz para nós que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Sentimento de humildade. Não sou nada, não sou ninguém, abrindo espaço para que o Espírito Santo pudesse crescer. Um dia Deus pediu para eu entrar aqui nessa igreja e também no Dente de Leão para pregar uma mensagem de saúde.
E nós passamos um final de semana com essas duas igrejas, em momentos separados. Mas ali tivemos que levantar uma bandeira, a bandeira da mensagem presente, a bandeira de uma mensagem viva, onde é uma medida divina de proteção para mim e para você. Quando vivemos os 8 remédios naturais, nós estamos, na verdade, nos separando para um ministério, porque Deus nos protege, Deus nos abençoa, para que possamos ser uma luz, uma bênção na vida de outros. Um dia Deus pediu para eu entrar aqui nessa igreja e pregar sobre levante-se, seja uma bênção. Como Abraão, que Deus pediu para ele sair da sua terra, ir para um lugar e abençoar outras famílias, Deus tem pedido para que essas comunidades sejam uma bênção na vida de outras pessoas. Um canal, um conduto de bênção que vem do céu e é transmitido para outros para não perder o foco. Assim, Deus também pediu durante a pandemia que pregássemos sobre o Espírito Santo, a necessidade do derramamento da chuva serôdia. E assim aconteceu. Muitos estiveram aí ligados durante a pandemia e agora estamos voltando o sistema online somente por uns dias, esperamos, né? Mas ali, durante um período extenso que a igreja esteve fechada, Deus pediu para eu pregar sobre a necessidade do Espírito Santo. Depois, sobre a necessidade de olhar para Jesus como alguém único, alguém especial, que quer transformar a vida de todos nós. E no início desse ano, agora eu começo a entender um pouquinho mais por que Deus pediu para eu pregar Josué aqui. A necessidade de nós levantarmos a arca da aliança, levantarmos as bandeiras de Deus, levantarmos um altar dentro da nossa casa, um representante de cada lar, levantando dentro do seu lar um lugar de oração, um lugar onde Deus se faz presente, um lugar onde os filhos são discipulados para Deus. Mas essa mensagem chegou também para os líderes, e Deus disse para os líderes aqui desse lugar: se coloque à frente do povo, se coloque à frente com a arca da aliança levantada, para que essa comunidade possa saber bem qual é a direção, qual é o rumo que Deus espera. Não nos tornamos inimigos por falar a verdade, por apresentar a verdade de Deus para essa comunidade. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu gostaria ainda, antes de passar para o pastor Marcelo aqui, um texto de Colossenses, no capítulo 4, abra aí a sua Bíblia um pouquinho para frente. Está o livro de Colossenses, no capítulo 4, e a partir do verso 2, alguns recadinhos de Deus para essas duas comunidades. Primeiro, perseverai na oração. Perseverai na oração. Esse é o primeiro recado de Deus. Querem ter uma igreja forte? Querem ter uma comunidade forte? Só tem força de joelhos. Só tem força quando Deus está à frente. Só tem força quando Deus é o primeiro, é o último, aquele que se levanta sobre o povo. Essa é uma comunidade forte. O Senhor é bom, só que nós temos que provar desse Deus. Nós temos que nos alimentar dessas verdades. E Deus diz: persevere na oração, me coloque à frente. O texto ainda diz: vigiando com ações de graça. Um coração agradecido, um coração que louva a Deus. É isso que Deus tem chamado a cada um de nós. Mas ali no verso 5, ainda existe um recado para essa igreja. O recado é o seguinte: portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Existem pessoas que estão ali fora, só que Deus está dizendo para a comunidade aqui do Dente de Leão, como também está dizendo para a Home do Country: aproveitai as oportunidades. Não cesse, não pare, porque existem pessoas ali fora que precisam de cada um de vocês. Pastor Marcelo, é contigo. Quando o assunto é salvar vidas,
Cristo, ele tinha isso no seu ministério. É muito bom quando nós chegamos a um ponto em que nós olhamos para o céu e agradecemos a Deus e falamos assim: Senhor, muito obrigado, cumpri a minha missão. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a tua Bíblia no livro de João, capítulo de número 17. Livro de João, capítulo 17, no versículo de número 3 em diante. Vamos ler alguns versos aqui. No versículo 3 do capítulo de número 17 do livro de João, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Amém? A vida eterna constitui em conhecer a Jesus Cristo. E se você ver aqui no versículo de número 4, você vai ver assim, ó: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me foi confiastes para fazer. Cristo, ele tinha um ministério. O ministério de Jesus era salvar pessoas. O ministério de Jesus era ver pessoas sendo transformadas, pessoas sendo libertas do pecado. Isso que ele fez. Todas as pessoas que Jesus Cristo salvou, todas as pessoas que Jesus Cristo teve contato, ele chegou para aquela mulher adúltera e falou: vai e não peques mais. Ele chegou para o cego e falou: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele chegou para Zaqueu e falou: hoje houve salvação na tua casa. Ele chegou para o jovem rico e falou: e aí, e agora? Vende tudo, só me segue. Infelizmente, em alguns momentos da nossa vida, nós escolhemos e fazemos escolhas erradas. Mas nós temos que entender uma coisa: a missão, ela é divina. Então seria injusto eu passar por esse mundo e não cumprir a missão que Cristo deixou para cada um de nós. Eu quero ler com você o versículo de número 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. O nome de Jesus foi manifestado, e ele passou essa missão para cada um de nós. Ei, olha para mim agora para você entender uma coisa. O nome de Jesus precisa ser levantado lá na vida daquelas pessoas que estão passando por um problema agora. O nome de Jesus precisa ser levantado lá na tua família. O nome de Jesus precisa ser levantado lá no teu vizinho. O nome de Jesus precisa ser levantado lá com o teu paciente, com aquela pessoa que você vai ter contato. Nós precisamos cumprir essa missão. Jesus Cristo veio, ele iniciou o seu ministério. E eu quero dizer uma coisa para você: na missão nós vamos ter obstáculos. Jesus Cristo, quando ele iniciou o seu ministério, automaticamente quando ele foi batizado, os desafios começaram a acontecer na vida dele. Primeiro ele foi levado para um deserto, onde ele foi ser tentado. Mas Jesus Cristo, ele tinha um objetivo: de cumprir a missão. Independente do que eu sofra, independente do que eu passe, independente do que eu vou viver, nós precisamos viver uma vida de missão. Comunidade, Dente de Leão, Caltrim, olha aqui agora para você entender uma coisa: a missão, ela não pode parar. A missão, ela não pode parar. Nós precisamos pregar, nós precisamos apresentar a Cristo. Esse ano que passei junto com vocês foi um ano muito abençoado no meu ministério. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, extraordinárias, pessoas que têm o senso de missão, pessoas que vivem a missão, pastor Jackson. Se você olhar para mim, olhar para o pastor Jackson, você vai ver que são duas pessoas totalmente diferentes. E eu não vou parar de falar, eu não vou cansar
de dizer que nós precisamos cumprir essa obra. Nós precisamos estar motivados para isso. E não existe uma motivação maior a não ser Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nossa principal fonte e a nossa única fonte, a qual vem toda a nossa motivação para cumprir esse evangelho. Esses são os obstáculos da missão. Talvez você vai sair para dar um estudo bíblico, você vai encontrar um irmão que vai te desanimar, ou um familiar, ou alguém que vai te desanimar. Você vai sair para fazer uma visita missionária, vai ter alguém que vai tentar te desanimar. Mas olhe para Cristo, foque. Você precisa ter um foco, e o foco tem que ser Cristo Jesus. Lembre-se disso. Jesus, Jesus, Jesus. Esse é o nosso foco maior. Pegou? Jesus, tá? E a gente tem que entender, a vontade de Deus para a nossa vida é livrar, salvar e nos levar para o céu. Mas Ele precisa de pessoas que estejam disponíveis para fazer isso. Ele pode contar com você? Ou Ele vai precisar ressuscitar os nossos patriarcas? Ele vai precisar ressuscitar os nossos discípulos? Ou Ele pode contar com você para fazer esse trabalho? O ministério pastoral, ele é assim. Nós já conversamos aqui. Na quinta-feira eu fui surpreendido. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos saindo do distrito da igreja central, do distrito central aqui de Cascavel. Estamos indo para outro distrito. Mas eu não poderia sair sem deixar um recado para você. Missão, evangelismo, pregar, isso você nunca pode deixar de fora. Essa igreja, se ela foi plantada nesse bairro, neste lugar, é porque essa comunidade precisa ser alcançada. E aqui, eu, você, cada um de nós precisamos ser agentes de Cristo, mensageiros do céu, para levar esperança para as pessoas que ainda não o conhecem, para que o nome de Jesus seja levantado na vida de cada um deles. Sabe por quê? Porque nós vamos receber uma recompensa. Sabe qual é a recompensa maior? A recompensa maior que nós vamos receber é quando nós chegarmos no céu e encontrar aquela pessoa que recebeu a salvação somente por uma visita que você fez. Aquela pessoa que somente por um convite já vinha à igreja. Aquela pessoa que somente por uma oração que você intercedeu por ela, a maior alegria, a maior felicidade será: eu cumpri a missão. Esse é o maior presente, a recompensa celestial. Que tal? Vamos junto? Estamos juntos nessa? Então não pare, continue firme, fortes, sempre na pregação do Evangelho. A missão não para. A igreja pode parar, mas você não. Os ministérios dessa igreja, eles não podem parar. Cumpra, tenha propósito, porque a recompensa, ela virá, porque a nossa maior alegria será em compartilhar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Faça isso e você será abençoado. Amém? Eu gostaria de dizer uma coisa para ti. Aquilo que Deus quer fazer através de você só pode ser feito através dos seus dons. O seu ministério é único.
ninguém mais pode fazer aquilo que confiou nas suas mãos. Por exemplo, aquilo que Deus confiou nas mãos do pastor Marcelo, só ele pode fazer. O pastor Jackson não pode fazer o ministério do pastor Marcelo. O pastor Marcelo não tem como fazer o ministério do pastor Jackson, porque cada ministério é único. Nosso Deus é muito criativo. Nosso Deus fez pessoas com digitais únicas, com íris única, com imagem única. Cada um é diferente do outro. Agora, o seu ministério também é único. Somente você pode ser uma bênção na vida de algumas pessoas, mas ninguém. Somente você pode abençoar um quarteirão, uma quadra, uma comunidade, ou um bloco de apartamentos onde você vive, mas ninguém. Somente você tem acesso a alguns corações que mais ninguém teria, e Deus quer te usar para o Espírito Santo chegar nessa vida. Somente o pastor Marcelo e a Belinha podem fazer uma marca no distrito aqui de Central de Cascavel. Somente eles, como marcaram. E agora certamente vão marcar também o distrito de Medianeira. E é uma marca única que nenhum pastor substitui aquela marca. Eles sempre serão lembrados aqui por uma característica. Eu e a minha família temos essa consciência. Vamos ser lembrados aqui por outra característica. Mas isso ilustra o que Deus quer fazer na sua vida. Quais são os dons que Deus te deu? Deus te chamou para quê? Você sabe bem para que Deus te chamou? Se você sabe bem, se coloque à disposição do serviço de Deus. Porque afinal, nós queremos sair daqui, pastor Marcelo. Nós não queremos viver nesse lugar aqui. Jamais. Está gostoso viver aqui? Já deu, né? Vamos embora. A gente estava vendo algumas fotos agora há pouco. Que saudade aquele tempo, todo mundo sem máscara. Que saudade. Como essas máscaras incomodam. São importantes? Sim, mas já deu. Vamos terminar a pregação do Evangelho. Vamos ver nosso Senhor Jesus voltando. Consagre a sua vida para isso. Consagre primeiro aqui para que você seja um canal de bênção na vida de outro. E seu ministério seja único na vida de alguém, que seja ricamente abençoado por Deus. E eu, pastor Marcelo, nossa família, vocês, de ambas as comunidades, tem pessoas de outra igreja que está aqui conosco também. Cada um tem parte nesse ministério. Que Deus te use e Deus te abençoe. Mas eu gostaria de terminar aqui, pastor Marcelo, com Romanos 15. Romanos 15, dos versos 30 até o 33, onde diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do seu Espírito, que luteis juntamente comigo e com o pastor Marcelo em orações, a Deus a nosso favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que existem em algum lugar do oeste do Paraná, que o pastor Marcelo se veja livre de alguns rebeldes que podem viver na geografia do distrito de Medianeira, mas que este nosso serviço no oeste do Paraná, em Medianeira, seja muito bem aceito pelos santos, a fim de que, quando nós pudermos voltar aqui, pastor Marcelo, visitar o country, visitar o Dente de Leão, nós possamos voltar com muita alegria e poderemos nos recriar juntamente com eles. Podemos contar com as orações de vocês? Se vocês orarem por nós, esse ministério poderá acontecer. Amém. Deus poderá nos poupar de algumas coisas ruins no ministério, mas Deus poderá nos dar grandes vitórias e grandes alegrias. E quando nós voltarmos aqui, nós vamos voltar para testemunhar da grandeza de Deus, do que Deus está fazendo em outro lugar. E vocês poderão testemunhar também: pastor, aqui a nossa igreja está sendo abençoada por isso, esse motivo, aquele outro. Olha como o ministério está avançando por aqui. E assim nós veremos o nosso Jesus voltando. E o verso 33 diz: e o Deus da paz seja com todos nós,
mudei uma palavrinha aqui, era vós, seja com todos nós. Amém? Nós consagramos a nossa família nas mãos de Deus para esse ministério. O pastor Marcelo consagrou a sua família para o ministério, e ele não tem como dizer: Senhor, eu não posso ir. Jonas um dia disse: eu não vou, e Deus correu atrás dele até que ele pudesse ir. Então ele está dizendo sim para Deus ao assumir o distrito de Medianeira. E quando eu também disse sim, eu estou assumindo parte do ministério de Cristo, que Ele designou. E a nossa vida tem que estar consagrada a Deus por isso. Por isso, nesse instante, eu e a minha família, nós vamos cantar sobre essa decisão de viver consagrado a Deus, de viver separado para Deus. Nós nos colocamos no altar de Deus, para que Deus dirija tudo o que acontecer no nosso ministério. E você será convidado agora por Deus para separar a sua casa, para separar a sua vida, separar parte do seu tempo, separar parte dos seus recursos, separar o seu corpo para ser uma bênção para Deus. E ao Deus te abençoar, que você seja uma bênção do seu lado, do seu vizinho, do seu amigo, para que todos possam conhecer Jesus mais de perto. Amém? E toda minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. É meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor, Meu Senhor, toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma
depois que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém. Que assim seja feita a vontade de Deus, a vontade do Senhor na nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, na Tua presença estamos, Senhor, porque nós confiamos em Ti, e nesse momento nós queremos apresentar a comunidade Dente de Leão, a Home aqui do Country. Eu quero Te apresentar, Senhor, a nossa família, a minha família, a família do pastor Jackson. Nós queremos depositar diante da Tua presença, para que o Senhor se manifeste e que a Tua obra, a missão de salvar, ela possa se cumprir. Eu tenho certeza que o Senhor continuará usando cada um de nós para fazer o Teu trabalho. Se até aqui chegamos, é porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. E nós aceitamos viver uma vida para Te servir. Nós aceitamos, ó Pai, o Teu chamado. E nós somos gratos a Ti porque o Senhor confiou. E nós estamos aqui à disposição para Te servir. E eu acredito que o Senhor levantou essa igreja aqui nessa cidade, nesses bairros, porque também o Senhor confiou trabalhar cada um deles. Faz a Tua vontade na nossa vida. Faz a Tua vontade nessa igreja. Faz a Tua vontade neste povo. E que o Teu Espírito Santo se manifeste no nosso coração, na família de cada pessoa que nos assiste agora. Visita cada lar, cada um deles possa receber a Tua salvação, e que a morte de Jesus possamos aceitar a Tua graça também na nossa vida. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, Pai, conduz a nossa vida em nome de Jesus. Amém.